Olá, bem-vindos a esta análise. Sabe, existe um motivo muito claro pelo qual aquele caos interno frequentemente persiste. A maioria das pessoas está travando uma batalha espiritual profunda usando apenas ferramentas psicológicas, e é exatamente por isso que a paz não dura. Hoje, nesta exploração, vamos ver como a união da autoridade bíblica com frameworks metafóricos precisos pode literalmente reescrever o código subconsciente que alimenta esse caos. Vamos aprender a governar o estado interno e estabelecer uma paz permanente que transcende completamente a compreensão humana. Certo. Vamos mergulhar direto nisso. O material original aponta o dedo na ferida com esta citação. Tentar resolver um conflito espiritual gigantesco só com a lógica humana é como usar a ferramenta completamente errada para o problema central. É por isso que aquela sensação de alívio, na maioria das vezes, é super passageira e a paz vai embora rapidinho. Para facilitar e organizar essas ideias complexas, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos: a falsa batalha espiritual, a autoridade do verbo, como reprogramar o inconsciente, as metáforas de transformação, o governo do estado interno e, finalmente, a prosperidade eterna. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a falsa batalha espiritual. A grande questão aqui é que depender exclusivamente de truques psicológicos simplesmente não funciona a longo prazo, porque o código do subconsciente não foi sobrescrito por uma autoridade maior. Pensa bem, é tipo tentar consertar a tela quebrada de um celular quando na verdade o problema é um vírus no sistema operacional. O código fundamental lá no fundo precisa ser alterado com urgência. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise, a autoridade do verbo. Agora, o que é realmente interessante sobre o que estamos vendo aqui é que a transformação proposta pelo autor, Márcio Bringuente, não rola num passe de mágica. É uma jornada super estruturada. A gente começa com a compreensão consciente e vai avançando degrau por degrau, passando pela absorção inconsciente e pela prática do dia a dia até chegar na tão falada prosperidade espiritual. E no centro de tudo isso está o verbo. Mas olha só, não estamos falando de um texto estático ou de um livro na estante. O autor define o verbo como o código-fonte divino definitivo, algo vivo e ativo. Ele é desenhado para dar um verdadeiro bypass, contornando as barreiras lógicas da mente e sobrescrevendo totalmente aquela programação negativa que fica rodando no fundo. O que nos traz a uma reflexão muito necessária. Quando o caos interno bate forte e a incerteza toma conta de tudo, quais são as forças que realmente estão governando as reações? Onde a confiança está depositada de verdade nesses momentos? Na lógica humana, que a gente sabe muito bem que falha, ou numa autoridade superior que é inabalável? E é aí que entra o nosso terceiro ponto: reprogramando o inconsciente. E isso ilustra de forma brilhante como as abordagens diferem. O método tradicional costuma bater de frente com a barreira da mente consciente e, sinceramente, quase nunca chega no nível mais profundo onde a mudança real acontece. Por outro lado, a integração da hipnose conversacional consegue penetrar nesses dois níveis ao mesmo tempo, abrindo espaço para uma cura muito mais profunda. A verdadeira genialidade desse método, segundo o material que estamos analisando, está nessa divisão de tarefas. Funciona assim. Enquanto a mente consciente está lá super ocupada analisando as histórias e a lógica da narrativa, a mente inconsciente está silenciosamente absorvendo as sementes ocultas de transformação. Ela simplesmente ignora a nossa resistência natural. É incrível! O que nos guia para o número 4, metáforas de transformação. Então, o ponto crucial é que para o nosso inconsciente pescar a ideia de forma profunda, a linguagem tem que ser super acessível. E a obra faz isso perfeitamente usando o inegável poder de mãe. Mapear a autoridade divina através daquela disciplina clássica familiar faz o cérebro captar a mensagem na hora. Afinal, ouvir um sonoro "você não é todo mundo" traduz perfeitamente a noção de identidade única imediatamente, sem nem dar espaço para questionamentos. Seguindo em frente, chegamos ao ponto 5, governando o estado interno. Aplicar isso na prática cria um equilíbrio bem delicado durante as crises. De um lado da balança, temos o aumento da confiança e da resiliência emocional. Do outro, claro, bate aquele medo do desconhecido e a vulnerabilidade. Mas é exatamente essa autoridade interna, recém-instalada, que faz a balança pender para a paz de espírito, mesmo quando o mundo exterior está um caos absoluto. O autor também entrega passos super práticos para derrubar essas barreiras internas. Primeiro, exige identificar os espinhos e as pedras que estão sufocando o crescimento. Depois, é preciso dar aquela limpada e purificar o templo do coração de todas as distrações. Em seguida, destrancar aquelas portas que o medo teimou em fechar e, por fim, usar as palavras para declarar,
com autoridade, o fim das tempestades internas. E aqui é vital darmos uma pausa. Se o templo do coração recebesse uma inspeção hoje, agora mesmo, o que seria encontrado lá dentro? Será que algumas mesas precisariam ser viradas? Haveria silêncio e paz? Ou será que encontraríamos um mercado barulhento, cheio de ansiedades e distrações tomando conta de todo o espaço? Fica a reflexão. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Tudo se resume a esses 3 passos essenciais para manter o estado interno sob controle. Primeiro, a compreensão consciente da narrativa. Segundo, permitir que o inconsciente absorva de verdade essa autoridade divina. E terceiro, a aplicação diária e firme de tudo isso toda vez que a incerteza der as caras. E assim chegamos ao nosso último ponto, a prosperidade eterna. Aqui faz-se questão de redefinir o que realmente significa prosperidade. Esqueça aquela ideia de acúmulo financeiro ou riqueza material. No contexto dessa obra, prosperidade eterna é um estado interno permanentemente governado. É um empoderamento real, uma paz que transcende a lógica e que continua inabalável independentemente das circunstâncias externas. Como a citação final ressalta, a verdadeira prosperidade conecta a mente e o espírito a um propósito maior. Quando esse código subconsciente é finalmente reescrito, unindo a autoridade da palavra a estruturas psicológicas precisas, alcançar uma paz permanente deixa de ser um sonho e passa a ser realidade. Então, para encerrarmos essa exploração, a grande pergunta que fica é: qual código está rodando em segundo plano na mente neste exato momento?